continuar a nossa meditação de 1 Coríntios, não sei por que eu falo Coríntios, deve ser o time, né? Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 15. Lembrando que nós estamos falando sobre a questão de Paulo está falando sobre o direito de quem serve a Deus de ser sustentado pela igreja, pelo povo. E falando que isso, Jesus falou sobre isso, o Velho Testamento, a lei fala sobre isso, e ele está falando por que nós não podemos sermos apoiados nesse sentido. Por que vocês recebem tanto de nós e nós não temos direito de receber nada, de ter nenhum apoio, né? Como que a gente vai fazer esse trabalho? Então ele está falando sobre esse assunto. Antes da gente continuar, a gente começar aqui a ler, a partir do 15, vamos orar para Deus abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que a palavra dele não seja simplesmente uma teoria para muitas de nós, mas que nós possamos vivê-la, que ela foi escrita, ela foi deixada para a gente viver, não para a gente saber e ficar com essa teoria e colocar lá naquele banco de informações que nós temos no nosso cérebro, né? Então vamos orar para que Deus venha abrir a nossa mente e o nosso entendimento. Feche os seus olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço por nos dar esse momento na Tua presença, por nos dar a Tua palavra, porque a Tua palavra é como se o Senhor estivesse aqui. O Senhor deixou a Tua palavra justamente para nos abrir a visão do que o Senhor quer de nós. Então eu te agradeço por esse benefício, porque eu vejo isso como benefício que o Senhor nos deu. Muitas pessoas no passado não tiveram esse benefício de ter acesso à Tua palavra, de ter acesso à Tua mente, meu Pai. Então eu te agradeço e eu peço, meu Deus, que o Senhor não permita que nós venhamos deixar de tirar proveito dela, que nós venhamos olhar para ela como um livro qualquer, como um banco de histórias, de informações importantes, mas que não levamos para a nossa vida. Por favor, meu Pai, não permita que nós venhamos pecar contra o Senhor, desdenhando da Tua palavra, mas que ela venha, Senhor, sair do texto e venha nos vivificar, que ela venha nos edificar, que ela venha nos cortar o nosso coração, cortar as nossas vontades, a nossa carne. Meu Deus, abrir a nossa mente, dá-nos o Teu olhar, o Teu coração, meu Pai. Que a Tua palavra venha nos dirigir, nos moldar. Ela é soberana e nós damos a ela, meu Deus, a voz. Nós damos a ela, agora nós estamos aqui dando a Tua palavra, meu Deus, a soberania sobre nossa vida. Que a Tua vontade seja feita, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então, vamos lá, capítulo 9, 1 Coríntios 15. Mas eu, Paulo, de nenhuma destas coisas usei. Então, ele está falando dos direitos que os apóstolos, que aqueles que servem a Deus, tinham de serem sustentados pela igreja. Mas ele fala, mas eu não usei do sustento que vocês poderiam me prover. E não escrevi isto para que assim se faça comigo. Então, eu gostaria até de fazer uma pausa aqui, porque depois da meditação de ontem, muitas pessoas escreveram agradecendo. Olha, obrigada pelas meditações. Nós não falamos esse assunto
para que você venha nos agradecer por fazer o que nós estamos fazendo para Deus. Então, nós não precisamos de agradecimentos. Nós não precisamos que você venha falar para a gente, agradecer a gente pelo que a gente está fazendo. Não precisa fazer isso, não deve nem fazer isso, porque nós estamos fazendo para Deus. Mas você vê, quando nós falamos de um assunto, logo se entende, se vai para outros lados, para outros, né? Se entendem outras coisas. E aí começa aquelas má interpretações. Porque ele falou assim, olha, eu não estou escrevendo isso aqui, eu não estou falando sobre esse assunto para você me prover para mim, não, para me sustentar, não estou falando sobre isso, sabe? E é isso que a gente às vezes tem que fazer. Às vezes a gente está falando aqui um assunto e a gente tem que dar uma pausa e falar, gente, a gente não está falando sobre isso para você fazer isso aqui por nós. Porque eu não preciso do seu obrigado. Eu não quero o seu obrigado. Mas eu quero que você entenda como que a obra de Deus funciona. Às vezes você está tão preocupada com os seus problemas e a sua vida, e o que você tem que fazer, o que você poderia fazer, o que você vai fazer com o seu casamento, com o seu namoro, com o seu noivado, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com seus filhos, a sua vida financeira, a sua saúde. Você fica tão preocupada com um monte de coisas relacionadas a você que você esquece que você não é o centro do mundo. Você não está no centro do mundo, em que todas as pessoas vivem para te servir. Nós temos que ter a consciência de que há outras pessoas no mundo e que cada uma tem seus problemas, suas dificuldades, e cada um merece o que lhe é devido. Nós temos que ter consciência disso. Os pastores, né, eu vi uma mensagem, e eu vou entrar nesse assunto justamente para explicar por que nós temos que dar uma pausa aqui, porque você vê que Paulo teve que se explicar por que ele está falando nesse assunto, justamente por causa dessa má interpretação. Então, nós recebemos uma mensagem, uma pessoa, uma esposa de pastor. Eu falei para ela que eu estava entrando num propósito, e essa esposa de pastor depois nunca mais me perguntou sobre meu propósito. Muita falta de consideração dela, muita falta. Poxa, ela podia ter me perguntado como é que está a minha família, que eu entrei no propósito pela minha família, mas ela não perguntou, ela não se importou, nunca mais ela falou nada a respeito. Quer dizer, poxa, que falta de consideração, né? E eu fui dura com ela e ela aceitou. Ela não foi sensível, né, emotiva, como ela estava parecendo ali nesse comentário. Eu falei para ela, minha filha, você não é a única pessoa no mundo que é esposa de pastor, atende. E o propósito da sua vida não é o único propósito que nós fazemos. Nós fazemos propósito para um monte de gente. Nós estamos num propósito. A nossa vida é um propósito. A nossa vida é um propósito. Você acha que eu não poderia viajar, que eu não poderia estudar, fazer diplomas, conhecer o mundo? Ou você acha que eu não poderia, sabe, ser uma socialite? Nossa vida é um propósito. A esposa de pastor, o pastor, eles estão, a vida deles é um propósito. Eles já deixaram de muita coisa para estar ali disponível. E eu não estou falando isso para você agradecer, para você ficar, sabe, querendo fazer a gente sentir bem, como muitos, né, esse movimento que as pessoas fazem aí no mundo para os enfermeiros, os médicos. E daí? Gente, e daí? Aplauso? Né? Que vai mudar? Tá bom, mostrando que eu reconheço eles. Tá bom,
Mas o que vai mudar? Como é que vai mudar a vida deles? Como é que vai ajudá-los a fazer o trabalho que eles estão fazendo? Então, a gente tem que entender que nós não somos o centro do mundo, que as pessoas, cada pessoa, né, na nossa vida tem seus problemas e também tem o que lhe é devido. Então, o que é devido? O que Paulo está falando aqui sobre os que servem a Deus? O que lhe é devido? Eles merecem o quê? Apoio. É isso que eles merecem. Em oração? Sim, apoio em oração, muito importante. Você que ora pelos pastores, pelas esposas, pelas famílias dos pastores. Você sabe que muitos pastores têm problemas com seus filhos. Porque os seus filhos não tiveram a mesma fé que eles para largar a vida, sacrificar a vida em prol das almas. Eles não tiveram, quiseram. Então eles têm dificuldade com os filhos dão problemas, os filhos reclamam, murmuram, às vezes largam Jesus, criados na igreja, largam Jesus, vão lá para o mundo, fazem um monte de besteira. Eu tenho experiência disso, o meu filho fez muito isso. Então, o sacrifício que nós fazemos, que os pastores fazem, que aqueles que servem a Deus, são muitos, você não tem noção. Mas nós não estamos aqui para glorificar os pastores. É para você entender, é para você dar valor ao que você recebe. Você dá valor não só de você orar pelos pastores, pela igreja, mas você também dar as suas ofertas. Dar as suas ofertas. Você dar as suas ofertas é uma forma de você apoiar a obra de Deus. Você não tem como resolver os meus problemas. Você não tem como resolver, por exemplo, os sacrifícios que eu tenho que fazer são meus. E eu não estou falando que eu vou compartilhar eles com você, que você vai ter que sacrificar comigo. Não, claro que não, obviamente que não. Mas o seu dever, você tem que entender o seu dever e eu tenho que entender o meu dever. E eu não estou aqui para receber obrigada, elogios, aplausos. Não quero seus aplausos, porque nós estamos aqui para fazer para Deus, servir a Deus. Como Paulo vai continuar falando aqui. E ele diz assim: mas eu nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Que glória? Ele vai falar em breve. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Então, ele não está se gloriando por estar fazendo a obra de Deus, no sentido, eu mereço glória. Olha só, olha como eu sou uma pessoa de fé. Olha eu, Paulo, que larguei tudo e estou aqui me sacrificando por você. Não é isso que ele se gloria, não é isso, não entenda assim, né? Ele fala, pois me é imposta essa obrigação, porque quem recebe o Espírito Santo recebe automaticamente uma obrigação de ganhar alma. Mas não é uma obrigação imposta assim que, agora tem que ganhar alma, que fardo. Não, pelo contrário, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós temos o Espírito de Deus dentro de nós recebemos a mente dele. E nós então entendemos a necessidade, nós entendemos a importância das almas. Então, imediatamente você quer que outras pessoas tenham o que você recebeu. Então, é uma obrigação que vem com o ofício, com o Espírito Santo. A obrigação de ganhar alma. Então, nós não estamos fazendo um favor para ninguém. Nós estamos fazendo algo que Deus colocou dentro de nós. Então, continuando lá. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim também. Ai de você que tem o Espírito Santo se não anunciar o evangelho. Por isso, porque você sabe por que que ele falou ai? Porque você estaria desagradando, você estaria negando o Espírito que está em você. É como se você estivesse negando Jesus. Quando você tem o Espírito Santo e você não faz nada pelo Evangelho,
É como se você estivesse negando Jesus todos os dias, todos os dias. Então, ai de quem faz isso. Ai de quem faz isso. É o que Paulo está falando. E 17, por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio é esse? Que prêmio tem? Então, se eu faço de boa vontade, quer dizer, porque eu quero, não para ganhar glória de você, porque você vai me aplaudir, porque eu vou ganhar estrelinhas, né? Porque eu vou ser conhecida como a fulana que ajudou muitas pessoas. Não para isso. Mas se eu faço de boa vontade, quer dizer, eu quero agradar a Deus, não para mim agradar a Deus, então há um prêmio. Que prêmio eu tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Então, Paulo, ele decidiu e ele não condena quem faz assim, mas ele decidiu, olha, eu não vou usar de nada que a igreja possa me dar. Então, eu vou proporcionar para mim, eu vou de alguma forma me sustentar. Mas ele fala assim, eu não condeno, como a gente vai continuar lendo, eu não condeno, pelo contrário, você deve sustentar os céus de Deus. Mas eu decidi por conta própria não usar do sustento de ninguém, porque eu vou me dar esse sustento, eu vou de alguma forma me dar esse sustento. E nessa Bíblia comentada do Bispo Macedo, é bacana, porque quando você lê lá os comentários, você descobre o que Paulo fazia. Paulo, ele vendia tendas. Quer dizer, ele fazia tendas. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que Paulo conseguia dar conta, né? Como que Paulo conseguia fazer, trabalhar e evangelizar? Bom, Paulo não tinha esposa, não tinha filhos, né? Você vê que a vida dele era bem light. Naquela época, muito diferente de hoje. A vida era muito mais simples no sentido financeiro, né? Hoje você vê que o mundo cresceu tanto que uma pessoa que ganha um salário, muitas vezes não consegue dar conta dessas suas despesas. Por quê? Porque tudo ficou muita necessidade hoje, que no passado não havia. Então hoje você tem que pagar internet, você tem que pagar gasolina, né? Porque você não tem como, no passado não tinha carro, nessa época não tinha carro, mas eles podiam andar, eles andavam muito. Eles andavam muito naquela época. Andavam a cavalo, mas hoje como é que você vai fazer isso? Na cidade, você não pode nem ter cavalo, né? Não tem. Nós estamos numa época que, infelizmente, a vida não complicou. Quanto mais prática, né? Quanto mais praticidade nós temos, mais despesa nós também temos. Então, hoje, muitas de nós que não tinha despesa com telefone, hoje praticamente todo mundo, às vezes você tem despesa aí, não só de sua, mas também do seu filho, da sua criança, né? Até criança tem celular. Quer dizer, a praticidade no mundo moderno é muito cara, Hoje você não pode simplesmente botar um pano, né, e você está arrumada, não é assim, né? Você vê que as pessoas logo criticam, elas criticam as pessoas que são de Deus, né? As evangélicas, né? Elas criticam porque elas já têm aquele preconceito que a pessoa que crê em Jesus, ela é bitolada. Então, quer dizer, mais uma despesa para quem crê em Jesus de provar que ela não é bitolada. Então, ela tem que se cuidar mais, né?
Quer dizer, você vê que a gente tem muita despesa hoje por causa dos outros, o que Paulo não tinha nessa época. Paulo não tinha. As pessoas nessa época viviam uma vida muito mais simples, sem contar que muitas vezes Paulo estava preso, ficava preso, né? Então não tinha tantos gastos assim, né? Mas ele fala aqui, olha, meu prêmio é fazer isso, esse é o meu sacrifício. O meu sacrifício, além de dar minha vida para a obra de Deus, eu vou me sustentar. Ele falou isso. Assim como nós, cada um faz um sacrifício a mais, né? Muitas pessoas fazem a obra de Deus, muitos pastores, muitas esposas, mas cada um faz um sacrifício diferente. Você sabe que, por exemplo, você sabia que algumas esposas de pastor, elas sacrificam não só a deixar, né, os pais, deixar, né, ir para onde Deus mandar e tal, mas elas sacrificam, por exemplo, o fator de às vezes elas serem a única filha e tá lá o pai sozinho, viúvo, ou a mãe viúva, ou a mãe solteira, que foi mãe solteira, e ela não tem ninguém, e essa mãe não tem ninguém, e tá lá longe. E quando essa mãe fica doente, a filha dela tá servindo a Deus em outro lugar, bem longe. E muitas vezes ela não consegue ajudar a mãe dela. Olha o sacrifício que ela tá fazendo. A mãe sozinha, lá longe, o pai sozinho, lá longe. É claro que elas fazem o que podem para ajudar, mas olha o sacrifício que muitas fazem. Não é um sacrifício que todas fazem, porque nem todas estão nessa situação. Outras esposas, o que elas fazem? Outros pastores ou casais, o que eles fazem? Eles decidem por conta própria, por vontade própria, não ter filhos. Ah, mas então quem é pastor não pode ter filho? Não, tem pastor que tem filho. Mas muitos decidem por conta própria, por vontade própria, por amor a Jesus, por sacrificar, quer sacrificar, sabe? E eu fiz isso. Quando eu me casei, eu queria ter filhos. E um dia, Deus falou comigo. Deus me mostrou que Ele queria esse sacrifício meu. Ele queria que eu sacrificasse os filhos que eu poderia ter. Então, eu sacrifiquei. Eu sacrifiquei o meu direito e a minha vontade e o meu sonho de ter filhos meus, nascidos de mim. Eu sacrifiquei isso pela obra de Deus, por Deus. É um sacrifício que eu fiz. Eu não imponho esse sacrifício sobre ninguém. Cada pessoa faz o seu sacrifício, cada servo de Deus faz os seus sacrifícios, além daquele sacrifício que todo mundo já sabe, que é viver a vida para Jesus, para a obra de Deus, estar disponível para todo lugar. Mas nós fazemos outros sacrifícios pessoais, pelo bem da obra de Deus, para se dar mais, para se entregar mais, por amor às almas. Então Paulo está aqui falando o que ele fazia, não para como se diz, se gloriar ou ficar mostrando para todo mundo que ele é melhor que ninguém. Não é isso. Entenda, seja espiritual. Entenda a palavra de Deus. Entenda o que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando aqui para jogar na cara de ninguém, para esfregar na cara de ninguém, para ficar depois recebendo suas mensagens de agradecimento. Não é para isso. Por favor, entenda o espírito da mensagem. Então, no 19 ele continua: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. É muito forte isso, porque quem faz a obra de Deus, ela está se fazendo de serva. Ela está agora, além de ter que cuidar
da vida espiritual dela, da salvação dela, ela também está cuidando de outras pessoas. Ela também está ali se entregando, se sacrificando por outras pessoas, né? A vida cristã já é um sacrifício. Você já tem que sacrificar muito suas vontades, né? Você sacrifica resistindo o mal, você sacrifica quando você casa com uma pessoa que não é da fé, você sacrifica, você ali releva, você não rebate, você não desrespeita por amor a Jesus. Então você sacrifica muito. Agora imagina, você tem que sacrificar, né, a sua vida pessoal e pelos outros. É isso que ele está falando. Sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então ele está falando aqui que não é que ele era um camaleão, tá? Ele não era um camaleão. Paulo não era um camaleão. Paulo, ele, por amor às almas, para ganhar almas, então ele se sujeitava às vezes a situações para chegar a certas pessoas. Então eu vou dar um exemplo atual de como a gente faz isso, tá? Eu vou dar um exemplo atual. Quando você assiste um programa da Escola do Amor, você começou a assistir os programas da Escola do Amor, o que você viu ali? Você viu o Bispo Renato e a Dona Cristiane? Não. Você viu um casal que compartilhou e compartilha os ensinamentos que eles mesmos aprenderam com seus problemas. Então, nós deixamos o título, né, de lado. O que se espera de um bispo? O que se espera de um bispo é não falar dos seus problemas. Nós tiramos o título e falamos com as pessoas de tal forma que muita gente nem sabia e nem sabe que que meu marido é um bispo, né? Que eu sou filha do Bispo Macedo. Muitas pessoas, inclusive, já vi vários comentários que começaram a me seguir, começaram a gostar tanto e só fui descobrir que eu era filha do Bispo Macedo depois que eu já estava dentro da igreja, né? Elas odiavam o Bispo Macedo. Então, eu me fiz alguém que eu pudesse alcançar aquele tipo de gente, as pessoas que estavam com problemas de casamento. Então, eu fui lá, eu expus o meu marido se expôs para ganhar aqueles que estavam com problemas de casamento. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Pelas almas, a gente tira, sabe? A gente não tem aquela, quem sou eu? Não, eu não, isso aí é pra, não, eu não faço esse tipo de coisa, né, porque eu sou a esposa do bispo, né, eu sou a fulaninha ou fulaninho. Não, a gente não tem isso, a gente tira tudo que a gente tiver que tirar para ganhar alma. Para ganhar alma a gente faz qualquer coisa, para ganhar alma, por Jesus a gente faz. Então, Paulo, ele fez isso, esse trabalho aqui. Quando ele estava com os judeus, então ele falava com os judeus na linguagem dos judeus. Quando ele estava com os que não eram judeus, né, os samaritanos, os gentios, ele falava na linguagem dos gentios, né? Então é assim que Paulo trabalhava. Por isso que ele ganhou muitas almas, porque ele não estava pegado, sabe? Não, eu só sei trabalhar com esse tipo de gente. Sabe, se você trabalhar com esse tipo de pessoa, não.
A gente tem que aprender a trabalhar com todas as pessoas, porque todas são almas. E nós precisamos ganhá-las. Então ele continua lá no 23. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O que ele quer dizer com isso? Que todo mundo corre no estádio, mas só um leva o prêmio, né? Correi de tal maneira que o alcanceis. Que prêmio é esse? Que prêmio seria esse? Que corrida seria essa? Né? Na verdade, eu vejo que o que ele está querendo dizer aqui é no mundo. Né? O mundo é uma corrida e está todo mundo querendo ganhar que prêmio? Vamos dizer que a alma de alguém é um prêmio. E o diabo, ele tem muito mais servos. Ele tem aí a internet, muitas celebridades, muitas socialites, muitas blogueiras, influencers. Hoje, muito mais do que nunca, ele tem muito mais servos do que nunca que ele teve, né? Ele tem aí as pessoas que são, tem voz, né? Que sempre vão nas redes sociais, na televisão, falar, que brigam e tal. Pessoas influentes, né? Ele tem muitas pessoas influentes. E quem que Deus tem para ganhar as almas que estão no meio dessa... Estão lá, elas são como um prêmio, né? Elas são um prêmio e tá um monte de gente. Um monte de gente. Por exemplo, eu estou aqui falando, tem um monte de gente fazendo live também. Tem um monte de outras pessoas falando também. Quer dizer, é difícil, é uma corrida. Nós estamos numa corrida o tempo todo para ganhar as almas. E ele fala, olha, correi de tal maneira que alcancei. E a gente tem que fazer de tudo para alcançar as almas. Porque nós temos aí uma competição enorme. É Deus versus o diabo. Se resume a isso. Só que o diabo, ele tem um monte de corredores. Ele tem um monte de gente competindo com a gente. Então a gente é um entre muita gente. Então ele não pode perder tempo. Não podemos perder tempo. No 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Então, essas pessoas, elas se dão muito para ganhar o quê? Ganhar fama, ganhar seguidores, ganhar curtidas, ganhar dinheiro, né? Elas ganham muito dinheiro. Elas ganham pessoas que investem nelas, que vão investir, que vão dar para elas, lojas que vão dar para elas coisas, viagens, né? Elas recebem muita coisa. Eles recebem tudo que todo mundo hoje está ganhando, além do que ele faz. Ele ganha também por fora o que ele tem nas redes sociais, né? Todo mundo, quem não serve a Deus, porque aqui a gente não ganha nada. Então, aqui ele está falando, olha, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Quer dizer, algo que vai acabar. Coroa da fama que acaba, né? O dinheiro que acaba, que não compra, né? a felicidade. Nós, porém, uma incorruptível, que é a nossa salvação, que é o prazer de ofertar a nosso Deus almas, porque é um prazer muito grande você dar a Deus almas de oferta, é um prazer muito grande e é incorruptível, essa coroa é incorruptível, é algo que você conquistou para a eternidade, aquela alma, a alma que eu ganho, aquela alma é uma coroa, é uma pedrinha eterna para mim, eterna. Vai estar sempre, eu vou ter sempre o prazer de saber que Deus pôde contar comigo para aquela coroa ali. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta,
assim combato, não como batendo no ar. Então ele está falando, olha, por isso que eu corro, por isso que eu luto, por isso que eu combato. Eu não estou fazendo isso como se eu estivesse fazendo para coroa corruptível, essas coroas corruptíveis, que você está lutando, você luta, trabalha, chega no fim da vida, você morre, e aí? Né? Para que tudo que você conquistou? Não, eu não faço isso como se eu estivesse batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, esse versículo é um dos mais fortes nesse capítulo. Por quê? Porque depois você está correndo, você está fazendo muita coisa, você está ganhando alma. Eu estou aqui ganhando alma, estou fazendo, estou trabalhando. E ele fala, olha o cuidado, porque eu posso, sem ter noção, sem me dar conta, que eu estou perdendo a minha salvação. Por quê? Quando você começa a fazer isso por você, quando você começa a compensar, sabe? Você fez tanto para Jesus que você não ora, que você não lê a Bíblia, que você não busca a Deus, que você não sacrifica mais as suas vontades, porque você já está sacrificando muito pelas outras pessoas, então você não sacrifica. Então, ele fala que, olha, eu subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão. Quer dizer, é como se ele fosse um escravo, mesmo ajudando muitas pessoas, mesmo trabalhando duro para ganhar muitas almas, ainda assim eu sou um escravo. Eu não posso achar porque eu estou fazendo tanto, que eu estou me tornando um senhorzinho, sabe? Uma pessoa importante, uma pessoa que pode se dar o luxo. Não. Eu me subjugo, eu reduzo a servidão, o meu corpo, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Veja o sacrifício de quem faz a obra de Deus, que tem que cuidar dos outros e de si mesmo. Não se deixar levar pelos aplausos de muitos que dão pra gente, ou daquelas pessoas que falam, olha, eu gosto tanto do seu trabalho, olha, você faz um trabalho tão bonito, você ajuda tantas pessoas. Olha, nós não estamos aqui para fazer isso, por favor, não faça, não nos dê aplauso, porque olha o perigo da gente pensar que a gente merece o aplauso, começar a receber, achar que a gente tem direito de ser alguma coisa. Não, continuamos servos, escravos, ministros lá no fundo do navio, remando como escravos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 10 na segunda-feira, capítulo 10 de 1 Coríntios. Então, não perca, tá bom? Às 8 da manhã. Deus abençoe a todas.